Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, pastor George, da Igreja Batista em São João do Oriente. Prazer estar aí terminando, esse estudo sobre os fundamentos da mordomia cristã, e agradecemos a todos que participaram conosco, falando sobre os fundamentos da mordomia cristã. Falamos sobre a definição, que mordomia é a doutrina bíblica da administração, ou seja, Deus é o Senhor de tudo e nós somos seus mordomos, seus administradores. Falamos sobre as implicações da mordomia cristã, falamos sobre os objetivos da mordomia cristã e falamos sobre o dízimo, as ofertas e as suas implicações. E hoje a gente vai estar terminando, como terminamos na nossa igreja, a série de palha, com algumas perguntas para aplicação, para o nosso pensamento. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus para nos abençoar nesse último estudo desse assunto. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar encerrando esse estudo resumido sobre os fundamentos da mordomia cristã. Te agradeço por cada irmão e amigo que pôde estar participando conosco até aqui e que está finalizando conosco hoje esse estudo. E pedimos que da mesma maneira o Senhor esteja nos abençoando no entendimento, na guarda dos ensinamentos e principalmente na aplicação desses ensinamentos aos nossos corações. Pois essa oração me faço, pedindo a Tua bênção e a Tua proteção para nossas vidas, famílias e também para as pessoas que mais estão precisando. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre algumas perguntas de aplicação para a nossa vida, diante de tudo que a gente estudou. Primeira pergunta: como deve ser sustentado o trabalho da igreja, segundo o que a gente estudou? E para a gente responder essa pergunta, nós vamos usar como base o texto de 1 Coríntios 16, versículo 2, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ou seja, como deve ser sustentado o trabalho da igreja? Pelo texto aqui, pela contribuição de cada um dos irmãos. Cada irmão que faz parte de uma igreja, todos os custos que a igreja tem e também até mesmo as ofertas que a gente vem a fazer para ajudar alguns outros grupos de irmãos, como é o caso aqui da coleta para ajudar os irmãos, ele deveria ser feito por cada um dos irmãos. Cada um deveria separar ali uma quantia de acordo com a sua renda, de acordo com a sua possibilidade. Igual quando a gente estudou sobre o dízimo, Deus pede apenas 10% para o sustento regular da sua obra, para manter as contas, do que a gente mesmo usa, da energia, da água, da internet e de todos os custos que a gente precisa, comprar um microfone, uma caixa de som, as cadeiras, tudo que a gente usa na igreja é arrecadado pelo próprio grupo. Cada um dos irmãos contribui, separa a quantia de acordo com a sua renda, reservando para estar junto, juntando todo mundo e contribuindo. Então, a primeira pergunta é essa. A segunda é: que atitudes deve o crente desenvolver com relação à contribuição? Então vamos lá. O texto bíblico que a gente vai refletir é 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, que atitude deve o crente desenvolver com relação à contribuição? Ele deve contribuir de coração. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Não com tristeza
mas com alegria. Também não por necessidade, mas com prazer, com alegria. Então a contribuição deve ser de coração, deve ser com alegria e não por interesse pessoal, mas interesse em obedecer, em agradar o coração de Deus. Amém? Terceira pergunta: o que a Bíblia diz sobre o mundo e o que nele habita? Vamos ver lá? Salmo 24:1 nos ajuda a responder essa pergunta. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, o que a Bíblia diz sobre o mundo e o que nele há, que é do Senhor, com toda a sua plenitude, com tudo que nele habita. Ou seja, a terra é do Senhor. Todos os habitantes da terra, incluindo eu e você, somos do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, é do Senhor. É isso que a palavra está dizendo para nós. Tudo é de Deus. E nós devemos ser seus administradores. Quarta pergunta: a quem pertence o dízimo? Aí eu botei aqui algumas opções. Pertence aos pobres? Pertence ao pastor? Pertence aos obreiros? A quem pertence o dízimo? Então nós vamos ler aqui o texto de Levítico 27:30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Ou seja, o dízimo não é do pastor, não é dos obreiros, mas também não é dos pobres, ele é do Senhor. Entregar a 10ª parte do que você recebe deve ser para o Senhor, do jeito que o Senhor mostrou na sua palavra. E nós vamos ver outra pergunta que fala sobre isso. Onde deve ser entregue o dízimo? Eu botei também algumas opções aqui, ó. No asilo, na casa lá, na casa do pobre ou na casa do Senhor. Vamos ler o texto. Malaquias 3:10, né? Que é o texto base. Diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ou seja, onde deve ser entregue o dízimo? Na casa do Senhor. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Nesse contexto aqui do Velho Testamento, a casa do Senhor era o templo dos judeus, onde havia um depósito, que eles entregavam num dízimo não apenas de dinheiro, né? Alguns entregavam dízimo dos cereais, das frutas, alguns entregavam o dízimo dos animais, e separava a melhor parte, separava a primícia, né? A primeira parte de tudo que eles ganhavam, eles entregavam primeiro para o Senhor, na casa de Deus, no templo. E hoje, né, a igreja é onde você congrega, a igreja que cuida de você, né, a igreja que está trabalhando ali na sua vida para abençoar você e sua família. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Os 10%, o dízimo é para você entregar na casa do Senhor, aonde você congrega, onde você serve. E sexta e última pergunta: de acordo com Jesus, onde deve estar o tesouro do crente? Botei umas opções aqui também: no banco, em casa, no céu ou na terra. E eu queria ler com vocês o texto, né? Mateus 6, de 19 a 20, que ajuda-nos a responder. Diz assim:
Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Então, meu querido, a resposta é que nós devemos guardar, tesouro no céu, as coisas espirituais, as coisas de Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus acima de tudo, ter atitudes condizentes com isso. Então nós vamos estar orando, Espero que você tenha entendido bem e que você possa, praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui nesses estudos. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por mais esse estudo que fizemos, pelo término do estudo sobre a mordomia cristã, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos, que possamos, cada um de nós, contribuir com a obra do Senhor, possamos contribuir da maneira certa, como para o Senhor, possamos contribuir no lugar certo, na casa de Deus, na igreja onde nós temos compromisso e congregamos, que possamos, ó Deus, não ficar presos às coisas desse mundo, acumulando tesouros apenas nessa terra, mas que possamos sim acumular tesouros nos céus, abençoando a tua obra, abençoando a vida de pessoas, abençoando a salvação de muitas vidas através da tua igreja, que o Senhor deixou um lugar no qual as pessoas poderão vir e ter acolhimento, e ter tratamento, e poder seguir ao Senhor com todo o seu coração. Pois essa oração, ó Deus, eu lhe faço e lhe agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, você e toda a sua família. Muito obrigado pela sua participação, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Se você puder, não esqueça aí, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com os amigos, clica aí no sininho das notificações para estar recebendo, que a gente vai começar a fazer mais vídeos sobre estudos de uma maneira simplificada, para que você possa entender bem a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus.